Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luciane Molina, doutoranda e mestre em educação. Sou pessoa com deficiência visual e hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre o impacto da formação de professores para a constituição de uma escola inclusiva. A gente sabe que o tema da inclusão ganhou hoje um certo destaque no meio acadêmico, mas as pessoas que apresentam alguma deficiência ou alguma diferença ainda são percebidas muito mais como objetos de estudo do que como um sujeito que pertence a esse processo formativo. Isso acontece porque as formas da escola compreender esse processo formativo, e aqui eu falo na escola como um espaço de diferentes relações sociais, que vai da educação básica até o ensino superior, essa escola ainda considera ou o professor como o único responsável por se preparar para receber um aluno com algum tipo de deficiência ou alguma necessidade educacional específica, ou o aluno como o sujeito que precisa dar conta desse processo todo sozinho. Quando esses dois extremos não dialogam, o processo inclusivo ele se esbarra principalmente na barreira atitudinal. Isso foi o que eu encontrei como resultado da minha pesquisa de mestrado, em que os sujeitos com deficiência, eles revelaram que os professores, sobretudo no ensino superior, tiveram uma postura bastante excludente e que dificultaram o acesso e o pertencimento deles nesse processo do ensino superior, tanto por conta da disponibilização de materiais e de recursos pedagógicos, quanto na dialogicidade desse processo, de entender a postura e a posição que cada um deles ocupa nesse processo de ensino e aprendizagem. Sobre isso, Bourdieu, que é um filósofo que fala sobre essas questões da desigualdade, das diferenças, ele diz que se as escolas absorvem essas desigualdades e essas diferenças, inconscientemente, essa escola também ela é percebida como um espaço que não está em sintonia com esse ensino qualificado. Isso é explicado pelo fato do sistema de ensino não conseguir trabalhar com as diferenças sem as diferenciações provocadas pela desigualdade, o que reflete no processo de exclusão vivenciados por esses estudantes por causa dessas condições específicas de acesso ao conhecimento, no caso, ou de uma deficiência ou de outra dificuldade relacionada ao aprendizado. Esses estudantes, por causa dessa dificuldade, muitas vezes são colocados para fora do sistema de ensino de uma maneira indireta. Por quê? Porque a escola produz esse fracasso, que é materializado pelas barreiras pedagógicas e atitudinais. Sobre isso, José Geraldo Bueno, ele conta que a inclusão escolar é um processo muito complexo, quando se percebe que esse processo extrapola a ação sobre a pessoa com deficiência. Eu também concordo com ele, porque a inclusão ela requer fortalecimento de todos os aspectos nesse espaço comum e não apenas sobre o aspecto de cura, de normalização dessa pessoa que tem alguma deficiência. Requer olhar para cada estudante e dialogar com ele sobre as necessidades que ele precisa em sala de aula. É uma via de mão dupla, sem culpar apenas o professor ou colocar apenas o fracasso como responsabilidade do aluno. Hoje, a transposição do modelo médico para o modelo social de deficiência desloca a compreensão de que as limitações estão apenas no corpo dos sujeitos, que esse corpo seria imperfeito e que por isso ele precisaria ser curado ou normalizado. Hoje, essa compreensão social, ela entende
que o contexto social ele requer que se tenha uma oferta de acessibilidade e condições para que essas pessoas consigam participar com segurança e autonomia, né? Autonomia no sentido de ter uma tomada de decisão. Bueno, ele sugere uma mudança de paradigmas. E que mudança de paradigma seria essa, né? Reformulação das ações políticas pedagógicas, repensar o currículo e os métodos de avaliação, desenvolver métodos que respeitem as diferentes formas, estilos e ritmos de aprendizagem para cada estudante. E é o que a gente reconhece aqui como um princípio do desenho universal de aprendizagem, que prevê uma abordagem pedagógica que se apoia nessa variedade de métodos de ensino para remover quaisquer barreiras às aprendizagens. Na escolha do material didático, na definição das estratégias pedagógicas, na falta de conexão entre os conteúdos curriculares e o cotidiano desses alunos, na construção e reelaboração dos instrumentos de avaliação, entre outros. O professor precisa conhecer o seu aluno e reconhecer nele um potencial. A instrumentalização formativa nos cursos de formação, ela é indispensável, mas o diálogo e o apoio constante torna-se urgente. Nesse sentido, a inclusão escolar significa pensar numa escola em que é possível o acesso, a permanência, a superação dessa lógica de exclusão que é necessária para a gente assumir o processo evolutivo inclusivo de responsabilidade numa via de mão dupla, tanto do professor quanto do aluno, de reconhecimento de apoios, que entende o processo dialógico na compreensão de si mesmo e do outro no processo formativo e de aprendizagem. O princípio básico hoje, atualmente, é a inclusão, de que ninguém será deixado fora ou excluído desse processo, para que todos possam ter acesso ao aprendizado de forma que funcione muito bem para cada um. E além de pesquisadora, eu acabo sendo um pouco sujeita das minhas próprias pesquisas, porque eu vivencio situações de inclusão e de exclusão nessa dicotomia durante todo o meu processo formativo. Eu sou fruto da educação inclusiva e eu cheguei até aqui por conta de muitas oportunidades que eu tive nesse processo, da educação básica ao ensino superior. Mas também enfrentei muitas barreiras. E a gente percebe que, como fruto da educação inclusiva, eu também precisei de muitos apoios nesse meu percurso formativo. E eu percebi que em 20 anos que separam a minha graduação, hoje, do doutorado, as desigualdades nesse espaço formativo, né, hoje vivenciado no ensino superior, ainda permanecem reproduzindo as desigualdades de ontem. Alguns exemplos que eu posso citar aqui é que durante a graduação eu recebi apenas 4 páginas em braille, contendo parte de 6 questões de uma prova que tinham 10 perguntas. Eu também recebi o apoio da minha mãe, que já exercia a docência em arte e resolveu se matricular para me apoiar no processo inclusivo na graduação. E no momento posterior, em que ela não fazia parte desse processo, mas ela estava ali para me acompanhar e ficava do lado de fora, me esperando, ela foi cobrada por uma professora que perguntou por que enquanto ela estaria ali me esperando, ela não adaptaria as atividades para mim, para que eu pudesse não necessitar que a faculdade fizesse isso.
Em outros momentos também eu fui convidada a ir embora para casa porque o filme era legendado ou porque o professor simplesmente disse que não sabia lidar com a deficiência visual. E essa dispensa acontecia de uma forma muito desproporcional. E até uma vez que eu solicitei um apoio acadêmico e me designaram intérprete de Libras para que fizessem esse apoio acadêmico de adaptação de material e de suporte pedagógico, lembrando que eu tenho deficiência visual. Então, a gente percebe que muitos dos mecanismos ainda são reproduzidos, embora a gente já tenha evoluído desde a Declaração de Salamanca, em 94, que inseriu esse contexto da diversidade, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que fortaleceu a questão social da deficiência, emplacando a noção de que o meio é que exerce os mecanismos de exclusão e de incapacidade, que se o meio oferecer condições plenas e favoráveis de acessibilidade, a deficiência ela se torna menos impactante nessa relação, né? A relação não é do corpo, mas sim a relação é da pessoa com o que o meio reproduz e produz de desigualdades, de exclusão ou de acessibilidade. E a gente leva essa discussão também para dentro da formação docente, que quando o professor ele recebe um aluno com deficiência, ele precisa entender que a instrumentalização é sim um bom caminho, mas a dialogicidade é fundamental para a compreensão de que caminho ele seguir, né? De que maneira ele pode abordar a inclusão de uma forma que não evidencie a pessoa com deficiência, nem a deixe excluída desse processo. Então, essa mensagem que a gente traz aqui hoje para vocês e a minha colaboração e contribuição com o que o grupo veio apresentar.